tem institucional que me foi passado é 19h10, né? Então, eu procurei aqui, a gente procura estar nesse horário, 19h10, e faz sentido esperar uns 10 minutos para o pessoal chegar. Nem sempre, ainda mais numa sexta-feira, né, de carnaval, né, vai estar todo mundo presente, mas realmente gravando a aula, disponibilizando lá, acaba sendo menos risco, né, e oportunizar para que todos possam assistir, tá? Agora, me permita dizer que a aula é da professora. Quem administra é a professora, então, nós, alunos aqui, devemos até sugerir e tal, mas quem define o horário é você, fica tranquila. Não, mas eu entendo e agradeço até essa deferência, digamos assim, mas assim, se a gente não trocar, fica uma coisa muito chata, né? A gente já está tendo aula à distância, embora seja bom para nós em termos de comodidade, de locomoção, né? Por um lado, isso é cômodo, por outro, é complicado, a gente acaba interagindo muito pouco, né? Então, é melhor a gente trabalhar com o diálogo e já falei isso, já mencionei isso, volto a mencionar, podem interromper, perguntar, enfim, porque assim, eu tenho aula preparada, né? Eu tenho as telas aqui, até por força disso a gente tem que trabalhar com as telas, com a apresentação, mas isso é tranquilo com a turma da manhã e com vocês também. O que eu acho importante não deixa passar a dúvida, né? Pode achar que a dúvida é bobeira, ou quer fazer um comentário e achar que é bobeira. Se não for pertinente, eu vou falar, olha, não é pertinente, enfim. Mas a gente vai ter que seguir a matéria, o conteúdo, depois eu converso com você. Mas se é pertinente, vale a pena colocar no grupo aqui, porque a gente acaba enriquecendo, né? Vendo bastante as questões na prática, porque eu acho que isso que é o mais interessa, sobretudo em relação a essa disciplina nossa, né, que é uma disciplina que gera curiosidade, inclusive em relação aos nossos aspectos, que com certeza, se eu perguntar aqui, vários de vocês, ou alguns de vocês, vão ter essa curiosidade, ou querer conhecer na prática como é que funciona essa questão sucessória, tá? Pessoal, então é o seguinte, podem me interromper, eu ouço barulhinho, porque eu vou colocar a tela agora, eu ouço barulhinho quando o pessoal está pedindo para entrar, de todo modo, se eu demorar para admitir, né, porque eu não me toquei, porque eu estou falando, de repente, me avisem que eu volto aqui, porque eu tenho que voltar para mim, eu tenho que voltar para essa tela que eu estou, para fazer a admissão do pessoal, tá? Que vai entrando. A gente já está com 10 alunos, vamos tocar, até porque se a gente encerrar antes, eu acho que nenhum de vocês vai se achar ruim, tá? Como eu disse na aula passada, então é uma continuação. Na verdade, na aula passada, eu ia pedir para vocês fazerem uma atividade que eu até mencionei, não, desnecessário, deixa que eu faço, e a gente trabalha isso na aula que vem, que é a questão dos princípios gerais e específicos no direito das sucessões. Então, eu estava olhando o calendário, a gente ainda está numa parte introdutória da nossa disciplina, mas nós estamos no nosso terceiro encontro, então, eu já organizei mais ou menos o nosso plano de ensino. Na semana que vem a gente já entra em questões específicas das sucessões, né, temas polêmicos, assim, pertinentes, para depois, no mês de março, a gente já entrar na questão da herança, propriamente dita, né, discutir aí, peraí, que um pediu para entrar, discutir aí a questão da herança jacente, hereditária, enfim, os tipos de herança testamentária, né, herança jacente é um termo específico que não é este momento, tá? Então, o que a gente vai trabalhar hoje? O que está preparado para hoje? Vocês se lembram que eu terminei a aula da semana passada com esse quadro aqui, que não é segredo para ninguém, eu até mencionei, foi um quadro que eu peguei do próprio livro do Pablo Stolze, que eu passei para vocês, inclusive, que está lá no AVA.
Então, a ideia que eu tive, era propor, né, de vocês, a gente fazer uma dissertação, uma exposição, vamos dizer assim, sobre cada um desses princípios aqui aplicáveis ao direito das sucessões, tanto os princípios gerais, que isso é bom para a gente fazer essa revisão e entender aonde que esses princípios gerais se encaixariam na questão do direito sucessório, quanto os princípios específicos, que são aí, o nome próprio já fala, né, específicos do direito sucessório, que a gente já falou um pouquinho da Saizine, na semana passada, inclusive conseguimos ver o vídeo, enfim, tá? Essa é a minha proposta, então, da aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho de cada um, que eu vou voltar aqui, a gente vai falar um pouquinho de cada um desses princípios, e aí, durante essa conversa, né, durante essa exposição minha, que a ideia é que eu faça uma exposição, mas que a gente faça uma interação, você tirando dúvida, ou vai suscitar para uma questão, né, que é relevante, queira comentar, fiquem à vontade, durante, então, a gente vai ver a aplicabilidade, né, dessa questão do direito das sucessões. Aí que tem mais um que quer entrar, tá? Então, a gente vai ter como referência sempre esse quadro aqui. Eu até gosto de fixar ele, eu abro aqui na minha outra tela, que eu acabo trabalhando uma questão de costume, porque eu estou em casa, e aí eu tenho um computador que eu não tiro daqui, que na verdade é mais antiguinho, que eu adoro, e eu acabo sempre fazendo isso, até porque me ajuda, que é o meu referencial de aula. Eu não tinha feito, que eu estava atendendo gente, estava num call aqui, foi uma correria. Sexta-feira, a gente não tem folga nem na sexta-feira. Mas eu gosto de abrir a tela para mim aqui, porque me ajuda como referência, tá? Até para fazer esse resgate com vocês, e tem gente que anota, tem gente que fixa no áudio, né? Então, vocês vão lembrar da minha voz aí fazendo. Então, eu vou estar sempre trabalhando, resgatando esse quadro aqui, tá? Vamos começar com o quê? Nós vamos começar a tratar da questão dos princípios gerais de direito e os princípios gerais de direito que são aplicáveis à questão a questão do direito sucessório. Então, está lá no nosso quadro, inclusive, até hierarquicamente, acredito eu, entendo eu, na importância desses princípios, né, porque a dignidade da pessoa humana, ela é mais do que um princípio, ela é um fundamento da República, né? Tem lá a dignidade da pessoa humana, igualdade, função social da propriedade, boa-fé e autonomia da vontade. Então, esses são princípios gerais de direito e que a gente encontra também na questão do direito sucessório, tá? Vale a pena a gente fazer uma aula só sobre isso, justamente para a gente relacionar a base jurídica do nosso Estado brasileiro, que é a partir da Constituição Federal, com a própria legislação, tanto anterior quanto posterior da promulgação da Constituição, porque nós precisamos, ao analisar a legislação, né, os artigos do Código Civil que dispõem sobre o direito sucessório, eu uso um termo muito interessante, eu acho, até que fica fácil da gente entender. A gente tem que analisar esses artigos com um óculos constitucional, ou seja, entender quais são os princípios, qual que é a principiologia dada da Constituição Federal. Então, a interpretação da própria norma específica, no caso do direito às sucessões, do livro 5 do Direito Civil, com base numa análise principiológica, no entendimento principiológico da Constituição Federal. E a dignidade da pessoa humana, ela aparece lá no artigo 1º da Constituição, como que, né, um fundamento da nossa República. Então, além de sermos, né, formados pela união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, enfim, né, somos um Estado democrático de direito, existem fundamentos, né?
o valor social do trabalho, a soberania, o pluralismo político, e aí tem lá, inciso terceiro, a dignidade da pessoa humana, né? O que é isso, né? O que é a dignidade da pessoa humana em relação ao direito sucessório? E vocês vão ver isso muito relacionado ao direito de herança, tá? Que está previsto como um direito individual lá no artigo 5º. Então, eu fiquei... a gente tem muita coisa, a gente vai encontrar muita coisa sobre o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, né? Inclusive como uma forma de você interpretar qual princípio constitucional deve prevalecer, né? E a grande pergunta que a maior parte dos doutrinadores, dos teóricos fazem em relação a essa questão do que vem a ser uma vida digna, né, da pessoa humana. O que é isso? Será que são os requisitos lá do artigo 6º da Constituição Federal, que dispõe o direito ao lazer, à saúde, ao trabalho, né? Será que são a questão dos direitos do trabalhador previstos no artigo 7º? Enfim, há uma discussão grande a respeito disso. Aí eu fiquei pensando, falei assim, ao invés de eu trazer essa discussão dos outros campos do direito, vamos focar, até porque lá em direito constitucional a gente discute isso, e direito penal a gente discute isso, então dá para ter esse viés, né, sobre várias áreas do direito. Aí eu falei assim, vamos pensar na questão sucessória e nessa questão do direito à herança, tá? E eu assisti esse vídeo que a gente vai assistir agora, 5 minutinhos, eu achei um dos mais bem feitos, porque ele é bem sintético, ajuda bastante a gente a ter uma visão geral desse nosso tema, nessa nossa disciplina, que é direito sucessório. Prometo que é o único vídeo que a gente vai assistir na aula de hoje, é bom que seja bem no começo, assim, cansa menos. Eu estou super feliz porque eu aprendi a compartilhar, então, vamos lá, eu preciso colocar o vídeo primeiro, né? Eu vou colocar o vídeo lá no YouTube, vou abrir aqui, e eu vou conseguir compartilhar para vocês, porque vocês me ensinaram. Opa, peraí. Professora, licença, a Mari está pedindo para autorizar a entrada dela. Eu vou autorizar e vou voltar aqui a questão do vídeo, peraí. Porque eu não estou compartilhando com vocês ainda, eu já sei. Ai, que saco, desculpa. Eu tenho que entrar lá na tela. Professora, desculpa. Eu voltei. Gente, eu sumi, é isso? Eu desapareci, agora eu voltei, é isso? É isso, mas foi rapidinho.
É coisa do botão tá operando o sistema, tá? Mas foi bom que eu admiti duas pessoas, tá? Gente, me perdoa, é porque eu estava tão feliz e empolgada que eu consegui compartilhar a tela da minha do YouTube para a gente assistir o vídeo, só que e o vídeo estava tocando e eu não estava achando o vídeo. Na verdade, eu não estava achando o vídeo porque ele estava não no Google, ele estava no Edge, nesse Microsoft Edge aqui. Mas enfim, vamos ver se eu consigo compartilhar agora. E aí a gente vai assistir o vídeo. Peço desculpas, mas é muita. Ó, então não, ele não está aqui. Então, peraí. Então, de novo. O vídeo está aqui. Aí eu volto aqui para gente. Aí eu vou compartilhar. Ai, mas que saco. Ah, já sei, é por causa do Chrome. Então, peraí. Peraí, eu vou abrir outra aba. Eu vou colar isso. Aí eu volto pro Chrome. Eu colo aqui. Aí eu deixo ele pausado. Volto para nós. Agora vai dar certo, vocês vão ver. Estão vendo, né? O direito de herança, previsto no inciso 30 do artigo 5º da Constituição Federal, garante que os bens da posse de alguém que venha a falecer sejam transmitidos aos seus respectivos herdeiros, legítimos ou testamentários. Mas você sabe como e quando fazer uso desse direito? E por que ele é importante? Nesse vídeo, explicaremos melhor como funciona o direito de herança. Continua com a gente. O direito de herança garante que, em caso de falecimento, os bens deixados pelo indivíduo que veio a falecer... Professora, desculpa, se a senhora desligar o seu som, fica melhor para a gente. Facultativos ou necessários. Os herdeiros facultativos são aqueles nomeados pelo falecido em testamento. Já os herdeiros necessários, por sua vez, são os membros da família, como descendentes, ascendentes ou cônjuge. E o que significa descendente e ascendente? Bom, descendente é o sucessor de alguém, como filho ou neto. Já o ascendente, por sua vez, é o antecessor ou antepassado de alguém, como pais e avós. É comum usarmos o termo herança para tratar dos bens de alguém mesmo antes dessa pessoa falecer. Contudo, esse termo é usado de maneira incorreta. Afinal, não existe direito sucessório antes do falecimento. Está dando eco, é só desligar o seu áudio. O direito sucessório, bem como o termo herança, começa a existir. Antes disso, os bens de uma pessoa... Peraí. Deixa eu ver. Vou voltar aqui. Agora sim, agora pode rodar o vídeo que já está com o áudio fechado. Professor, o vídeo não está...
verdade será transmitida. Professor, o Alex está pedindo para aprovar ele para entrar na sala. Não, professor, o vídeo não está sendo reproduzido para nós aqui. O seu som também está desligado. Se quiser ligar para conversar com a gente, aí depois a senhora põe o vídeo. Agora sim. Agora perfeito. Vou só desligar meu som, tá? Tá ótimo.
Professora, desculpe interromper, mas o vídeo não está sendo passado. Deixa eu voltar. Vamos fazer assim, tá dando muito problema. Prometo que vai ser a última vez que a gente vai fazer isso. Na verdade, eu tinha que pegar o link, abrir o link, ó, ele vai abrir. Aí eu vou parar aqui, compartilhar. Eu não sei o que acontece, que ele interrompe, tá sem som, todo mundo. Apresentação. Eu estou insistindo no link, no vídeo, por conta da temática que ele trata e da forma como ele aborda. Mas nós vamos fazer o seguinte, muita confusão, a gente vai ficar todo o tempo vendo para assistir o vídeo, sendo que vocês podem assisti-lo porque o certo seria eu clicar aqui. E vocês estão vendo a minha tela, não é isso? Sim. Abriu para a gente. Tá passando o vídeo, por exemplo, agora? Não. Tá uma... Tá só ouvindo o meu som, né? Tá na pasta aberta, mas não tem vídeo. Que coisa. Então, faz assim, vocês têm o link, tá? O que é interessante? Eu vou sintetizar, mas seria bom que vocês pudessem ter essa oportunidade de assistir. O vídeo, ele explica várias terminologias específicas do direito sucessório e ele vai deixar muito claro que o direito à herança, a partir da Constituição de 88, é um direito fundamental e mostra para a gente a diferença dos herdeiros facultativos e dos herdeiros necessários, né? Então, aonde que eu relaciono a questão da dignidade da pessoa humana é justamente no direito da herança, que se tornou um direito fundamental, então seria uma aplicabilidade, vamos dizer assim, da dignidade da pessoa humana na questão sucessória, tá? E aí vocês têm na tela, eu estou apresentando aqui, a tela vocês estão vendo, né? A pasta está aberta, mas o arquivo está fechado aí, se a senhora for abrir. Então eu não estou compartilhando a nossa tela, estou compartilhando o quê? A pasta com os arquivos aí. Então vamos lá. Então eu voltei, eu interrompi a gravação, certo? Interrompi a apresentação. Aí eu vou lá e vou apresentar uma janela. Aí tá aqui, vou compartilhar isso. Aparece a tela para vocês sobre a dignidade da pessoa humana e o link? Agora sim, agora perfeito. Você está apresentando para todos, ó. Então é isso, tá? Aqui está o link do vídeo que eu estava assistindo, né? Eu não consegui fazer vocês assistirem, ou o som não passava, enfim. O que eu peço? Que vocês depois, 5 minutinhos, tá? Que tem esse vídeo, ele está muito bem fundamentado. Eu descobri essa série aí de vários vídeos relacionados aos princípios fundamentais da Constituição Federal, a ramos do direito, né? A temas de direito, do Matos Filho.
e eu achei interessante porque são vídeos curtinhos e nos ajuda a ter uma visão geral, né, da aplicabilidade da questão constitucional, né, dos fundamentos, desses princípios, inclusive, que nós estamos vendo, esses princípios aqui, ó, que são os relacionados ao direito sucessório, nós estamos nos princípios gerais, tá? E falamos aqui sobre a dignidade da pessoa humana. Então, eu peço, na verdade, a gentileza, depois vocês copiam esse link as telas eu coloquei lá no nosso aba, mas aí vocês copiam esse link na barra meu Deus, como é que a gente chama? O Google, o Mozilla, o Edge, na barra aí do nosso navegador de internet que vocês usam de preferência para assistir esse videozinho de 5 minutos do YouTube, que vai ajudar, na verdade, tá? A minha intenção foi essa, fazer essa relação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana aplicável ao direito sucessório e, em síntese, o vídeo traz sobre essa questão do direito à herança como uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso 22, se eu não me engano, da Constituição Federal, tá? Bom, além da dignidade da pessoa humana, nós temos o outro princípio da igualdade, que está lá naquele nosso quadro dos princípios gerais aplicados ao direito de sucessão. O que seria igualdade no direito sucessório? A gente fala muito de isonomia, né, em direito, que é a concretização do princípio da igualdade, que é aplicar, tratar desigualmente aqueles que são desiguais, para que eles se nivelem, na verdade, alcancem a igualdade, né? Então, o tratamento isonômico é isso, né? E que vocês estão vendo aí, direito tributário, fala muito de princípio constitucional também, da igualdade, que é a isonomia, né? É um princípio geral de direito que a gente aplica em todas as nossos ramos do direito, né? Agora, e no caso do direito sucessório, o que a gente pode imaginar isso, né? O Pablo Stolz, ele coloca muito essa questão desse princípio que ele é a base, né, do nosso sistema constitucional, inclusive, mas coloca muito a questão de você tratar de forma isonômica, ou seja, igualmente, né, nesse caso, o herdeiro, por exemplo, né? Uma vez que a questão do direito da sucessão se trata de uma questão de transmissão patrimonial, né, transmissão de propriedade, seja ela bem material ou imaterial, enfim, mas se trata de transmissão, e nesse caso, o herdeiro, né, tanto importa se o herdeiro é filho consanguíneo ou é filho adotivo, então é o tratamento igualitário, isonômico, né, é não tratar o sujeito desse direito de forma diferenciada, né, de forma discriminatória, uma vez que eles têm a mesma categoria de interesses, né, por isso que ele coloca lá como exemplo esse reconhecimento da possibilidade de transmissão patrimonial causa-mortes, reconhecida essa possibilidade, eu não posso tratar diferentemente o filho, por exemplo, que é o consanguíneo, do filho que é adotivo, tá? É um exemplo de que a isonomia realmente perpassa aí todas as nossas relações jurídicas, né, sociais e jurídicas, tá? Bom, o terceiro princípio geral de direito aplicável ao direito sucessório, sem dúvida nenhuma, não poderia deixar de comentar com vocês a questão da função social da propriedade, né? Ou seja, o direito sucessório, ele está intrinsecamente ligado a essa questão de propriedade. E nós sabemos que o nosso ordenamento jurídico constitucional, que a nossa Constituição Federal, ela dispõe sobre a função social da propriedade, né? Ao mesmo tempo que fala sobre a função social da propriedade, dispõe também sobre regras hereditárias. Acabamos de ver como um princípio fundamental, individual, a questão da herança, né? Ou seja, consequentemente, tanto a função social da propriedade quanto o direito sucessório, a questão de regras hereditárias, elas seguem a mesma diretriz constitucional.
Então, o que prevalece, a função social da propriedade ou a questão hereditária, né, os herdeiros, a questão, né, do direito à herança, que é um direito fundamental. E aí o Pablo Stouza também vem e nos fala o seguinte, olha, o ideal é pensar na aplicação das regras do direito civil, que são regras que preservam a questão da sociabilidade, da vida em sociedade, né, da regulação da nossa vida em sociedade no nosso Estado brasileiro, né. Então, pode até ser um aparente paradoxo de aplicação da função social de um lado e a questão da SAISINE, né, o que é a SAISINE? A gente já viu um pouquinho na aula passada, que é a questão que está previsto, inclusive, aqui no 1784, que aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros, justamente para não deixar com que esses bens, não deixar os bens sem propriedade, sem titularidade, uma vez que houve o evento morte do titular da propriedade desses bens, né? Mas aí, assim, então não vai mencionar a função social? Não, né? Por isso que as nossas regras do direito civil resolvem isso, vamos dizer assim, elas conseguem dirimir, né, esse aparente paradoxo entre a função social da propriedade e o direito sucessório, o direito à herança, né? A ideia é justamente você preservar a função social da propriedade para aquelas propriedades às quais este direito fundamental do direito à herança, né, não estão consignadas. Então, é um princípio importante da gente imaginar o equilíbrio, digamos assim, entre ele, a função social da propriedade e a questão da SAISINE, que a gente vai rever hoje a SAISINE como um princípio específico do direito sucessório, né? E aí depois a gente vai comentar, a gente falou bastante desse princípio, né, dessa regra na semana passada, e hoje a gente vai só ver uma parte histórica e fundamentar nos outros princípios gerais de direito sucessório, tá? Bom, além da função, a gente já viu dignidade da pessoa humana, a gente já viu igualdade, a gente já viu função social da propriedade, e agora a gente vai ver, faltam mais dois gerais, que é a boa-fé e a autonomia da vontade, tá? O que é boa-fé? Gente, essa boa-fé, né, ela é muito trabalhada, muito comentada no direito civil, o que não seria diferente aqui no direito civil na parte de sucessões, tá? Aqui eu trago um comentário do Pablo Nalim, que eu acho que é interessante a gente reler aqui e discutir, né? O que é boa-fé? Né? O que ele coloca? Tendo o homem como um centro necessário das atenções, é oportuno indagar da possibilidade de localização da boa-fé enquanto um princípio geral de direito no sistema constitucional. Assim como os demais princípios estão ditos fundamentais na nossa Carta Constitucional, acabamos de ver isso, né? A dignidade do ser humano, a questão da vida como um bem fundamental, a integridade física, a liberdade, a propriedade privada, né? Sempre em consonância com a função social dela, a livre manifestação do pensamento, a intimidade, vida privada, enfim, né? Então, a boa-fé, ela está dentro disso, né? No campo das sucessões, a boa-fé, ela é fundamental para interpretar o quê? Sobretudo, as disposições de última vontade, né? Quando ocorrem, inclusive, os testamentos, tá? E temas relacionados a regime sucessório adotado, questões peculiares como a questão da indignidade, quem vai ser considerado indigno de receber a herança. Esse número 50 aqui, não sei se vocês estão vendo, ele está a mais, deixa eu ver se eu consigo tirar, porque era uma nota de rodapé. Ou seja, a boa-fé, ela é fundamental na questão sucessória justamente porque
ela é uma premissa para considerar a relação ética, né, na relação familiar. Porque a gente vai ver aqui, a gente já está vendo, inclusive, acho que acredito que vocês já estão tendo, inclusive, direito de família, a questão do direito de família, né, o direito preserva isso, né, ele garante direitos a essa relação familiar, inclusive a questão da herança, a questão sucessória, né. Aqui caberia eu comentar com vocês situações onde irmãos não têm tratamentos que são herdeiros, que têm um quinhão específico na sucessão, que não tratam isso adequadamente, que não tem essa relação. Então, assim, se pressupõe, na verdade, que essa relação sucessória, ela tenha que estar permeada da boa-fé também, tá? E, por fim, como um dos princípios gerais aplicáveis ao direito sucessório, a gente vê a autonomia da vontade. E isso é interessante, que a autonomia da vontade é um princípio super tradicional do direito civil. Tanto é que a questão lá do pacta sunt servanda é muito discutido, inclusive prevalência dos direitos humanos sobre isso, né, que não é nosso tema aqui, mas vale a pena eu mencionar. E eu que estou com o quadro aqui aberto comigo, a gente vai perceber também que essa autonomia da vontade, como um princípio geral de direito, também se relaciona com um princípio específico do direito sucessório, que é respeito à vontade manifestada, né? Por quê? Lá no nosso direito sucessório, essa questão do respeito à vontade manifestada é a vontade manifestada pelo testador, né, quando ele vai realizar o testamento. E no caso aqui, é uma vontade manifestada em relação ao desejo do que se fazer com o seu patrimônio, mas que vai ser disciplinado de acordo com a lei, mas há uma possibilidade, a gente vai ver, quem não conseguiu assistir o vídeo ainda vai ver, que só uma possibilidade da legislação atual de 50% do seu patrimônio que pode ser disponível, né, disponibilizado para testamento. Os outros 50%, eles são reservados, né, obrigatoriamente para os herdeiros necessários, né, porque o direito à herança é um direito fundamental, tá? Então, é interessante a gente ver que esse princípio da autonomia da vontade, ele está relacionado em todos os nossos, ele é relacionado, ele embasa toda a celebração dos negócios jurídicos, né, porque é a manifestação da vontade das partes, e no campo das sucessões não seria diferente, né, uma vez que no direito das sucessões a gente sabe da existência dessa modalidade de testamento, da vontade da pessoa deixar um testamento e disciplinar o que ele quer que seja deixado dos 50% do seu patrimônio que ele poderá dispor em forma de testamento, tá? Essas regrinhas a gente vai ver aqui, muitos a gente já está vendo nas aulas, né, que a gente está tendo, mas a gente vai ver especificamente no próprio código, né, no trabalho da legislação, tá? Mas se eu faço essa questão dos princípios de uma maneira bem clara, quando eu vejo lá na frente, e eu tenho dúvida de como interpretar aquele artigo de lei específico, eu tendo uma boa base, né, teórica sobre os princípios do direito, uma visão geral do direito, fica mais fácil de ter uma interpretação do que deve prevalecer, tá? Bom, aqui, com esse último quadro da autonomia da vontade, eu passo para a próxima tela, mas já falando que essa próxima tela é já sobre os princípios especiais, tá? Especiais específicos do direito sucessório. E, no caso, quais princípios seriam que nós temos que discutir aqui? A saisine, a ultra vires hereditatis,
a questão da função social da herança, a territorialidade, a intertemporalidade e o respeito à vontade manifestada, tá? Uma vez a gente visto isso, a gente está bem embasado para analisar e para compreender a legislação, os artigos subsequentes, tá? Só para dar uma adiantada aqui para vocês, a gente vai, inclusive, trabalhar na próxima aula essa questão, questões polêmicas do direito da sucessão, né, que nos suscita a dúvidas, antes de entrar propriamente dito aqui nessa questão de administração de herança, aceitação e renúncia de herança, a questão dos direitos hereditários, enfim, vamos trabalhar toda essa parte da herança, de direitos hereditários, que né, para quem está com o código aí, eu gosto de sempre mencionar que são para a gente chegar à sucessão legítima, que é o nosso objeto principal, saber a diferença entre sucessão legítima e sucessão testamentária, eu preciso trabalhar todos esses artigos anteriores aqui do código, né? E aí, para a gente, então, trabalhar na legítima e na testamentária, a gente antes precisa ter essas noções introdutórias. A gente ainda está na introdução, mas a gente já vai, na aula que vem, já começar a trabalhar essa questão de administração da herança, enfim. Que quem está com o código em mãos vai perceber aí que são os capítulos subsequentes a essa parte introdutória, tá? Essa parte geral. Quem é excluído da sucessão, quem aceita, quem renuncia. Tá? Só para dar uma visão para vocês, eu sou meio sistemática, assim, vocês me desculpem, mas é só para dar um panorama para vocês em relação à disciplina, né, porque às vezes fala assim, não, peraí, professor, eu não estou entendendo, não sei onde você está na disciplina. Então, na verdade, tem uma lógica, né, isso é bom a gente ter essa visão, pode ser coisa de virginiana, que é o meu caso, ser sistemático, mas assim, eu só consigo estudar assim, né, e eu só consigo preparar os alunos, inclusive para as matérias, para os exames de ordem, enfim, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, porque é importante você se distanciar um pouco da disciplina, né, não basta ler o índice de uma doutrina, né, você tem que ler o índice de uma doutrina e compatibilizar esse índice da doutrina com o código, né, com a legislação. Tá, então, que eu não consigo estudar de forma diferente, por isso que eu estou reproduzindo aqui o que, na verdade, eu estou organizando para a gente desenvolver no nosso curso, tá? Bom, feita essa introdução toda aqui, vamos passar para esse segundo momento nosso, que é ver esses direitos, esses princípios específicos. Em relação à Saizine, nós mas trabalhamos bastante semana passada sobre ela. Eu só quis trazer aqui para vocês uma visão histórica, né? Porque a gente ficou claro, espero eu que tenha ficado claro, que a Saizine é a regra do nosso direito, prevista no artigo 1784 do Código Civil, que simplesmente determina o quê? Que, aberta a sucessão, a herança se transmite desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Ou seja, não há um vácuo de tempo entre o que se faz com a herança daquele que morreu, né? Simplesmente se transmite para aqueles que são os herdeiros, tanto os legítimos quanto o testamentário. Então, vai se verificar se tem o testamento. Ocorre que isso nem sempre foi assim. É interessante a gente entender da onde veio a Saizine. Ela veio lá na época da Idade Média, né? Até o professor Caio Mário coloca, isso está no livro do Pablo Stolze, mas coloca, eu achei interessante essa passagem, para a gente entender a questão histórica, né? Ele coloca assim, olha, na Idade Média, instituiu-se a praxe de ser devolvida a posse dos bens por morte do servo ao seu senhor. Então, o servo tinha os bens, só que aí ele morre, e aí fica para o senhor feudal, ao invés, na verdade, de já se prontamente estabelecer, né, a questão sucessória. E aí o senhor feudal que decidiu o que ia fazer, né? Então,
o senhor feudal exigia dos herdeiros um pagamento para autorizar a emissão da transmissão, né? Então, ele era um intermediário nessa questão da herança. No propósito de defendê-lo dessa imposição, a jurisprudência, no velho direito costumeiro francês, especialmente no costume de Paris, veio a consagrar essa transferência imediata dos haveres dos servos aos seus herdeiros, assentada na fórmula les serfs morts s'aici le vivre, sont au art de plus proche. Eu não sei falar francês direito, nem lembro muito bem, mas o que se entende, né, é que simplesmente o servo morto passa para os seus herdeiros a sua herança, não tem que ter a intermediação do senhor feudal. Daí, a doutrina fixou, então, por volta lá do século XIII, o direito a saisine, diferente do sistema romano, porque o sistema romano, a saisine que traduz precisamente esse imediatismo da transmissão dos bens, né? Então, que a propriedade e posse passa diretamente da pessoa do morto pelos herdeiros. No direito romano também não era isso, né? O próprio vídeo lá que vocês vão assistir, a gente não conseguiu assistir, menciona isso, né? Não tinha-se essa tradição justamente por conta da presença da própria Igreja Católica também, né? No sistema romano. Com efeito, no século XIII, a saisine, então, ela fazia referência, era referida num aviso no parlamento em Paris, né, como uma instituição vigente, e os estabelecimentos do Louis, né, do rei, apontavam a origem disso nesses costumes de Orleans. Só que, na verdade, se fala, isso o professor Caio Maia menciona, que a origem é germânica, tá? Então, existia lá, na Alemanha, essa fórmula idêntica da saisine, né? Aí, vocês me desculpem, mas está aqui na tela em alemão. O francês a gente até tenta, mas alemão impossível, né? Como que se fala essa saisine no direito alemão, tá? O que vale a pena a gente destacar da saisine? Então, destacar o seguinte: é um princípio que caracteriza uma resistência de abusos, né? Abusos daqueles que queriam se apropriar de uma herança, né? Ter posse de uma herança do qual eles não tinham, uma questão hereditária, e para aquisição de propriedade, né? Por isso que, olha só hoje, né? Hoje o nosso direito, a maior parte dos direitos de outros estados, prevê a saisine como um direito fundamental, né? Que é o direito à herança, tá? O sistema luso-brasileiro originalmente adotava o quê? Essa sistemática romana, que tinha esse fracionamento de momento da aquisição da propriedade pelo herdeiro não necessário, mas acabou aprovando a saisine, né? No século XVIII. Então, peraí, tem alguém querendo? É que eu não vejo, eu só ouço. Ó, o Elton quer entrar. Previsto isso no século XVIII, tá? Bom, olha só. No Brasil, o alvará de 9/11 de 1754, segundo do assento de 10/12 de 1786, que o droit de saisine ingressou no direito luso brasileiro. Então, demorou. A partir daí, admitiu-se a transformação automática dos direitos que compõem o patrimônio da herança aos sucessores legítimos ou não, com toda a propriedade, a posse, os direitos reais e pessoais. Então, não tem intermediador, né? O que era propriedade e posse do descujus passam a ser propriedade e posse do sucessor à causa morte.
ou dos sucessores, e em partes ideais, ou conforme a discriminação testamentária. Dá-se o mesmo com os créditos transferíveis e as dívidas, as propriedades, as obrigações e as ações. Então, não é só uma questão de patrimônio material, né? Se diz também em relação, não é só em relação aos créditos, ao patrimônio, mas também em relação às dívidas, né? E aí a gente vai ver na nossa legislação, inclusive, que isso é contemplado, a questão da limitação, né? Que você realmente assume, como, enquanto herdeiro, assume, a gente brinca, né? O passivo e o ativo do de cujos, só que você vai pagar esse passivo de acordo com até o limite daquilo que você recebeu de herança, né? Não tem como você transmitir a dívida além daquilo que você recebe, tá? Aí, só para a gente concluir essa questão ainda da Saizine, isso a gente pode ver no entendimento do STJ, né? E tem um acórdão que é interessante, embora ele seja antigo, mas que deixa isso muito claro. Então, olha só, para se evitar a aplicação deturpada e gananciosa da própria Saizine, o próprio STJ, nesse acórdão da ministra Nancy Andrighi, entendeu que o herdeiro que exerça posse exclusiva do bem de herança tem que pagar aluguel aos demais, né? Ou seja, olha só, se transmite automaticamente, a partir da hora que há do evento morte, a herança se transmite, ok. Só que tem todo o trâmite, né? Para se fazer o quê? A gente vai ver, para se fazer o inventário, para se fazer a partilha. Ocorre que, se um dos herdeiros simplesmente se apoderou do bem, ele pode se apoderar? Pode, ele tem a posse, porque houve o evento morte. Mas existem demais herdeiros. Se existirem demais herdeiros, justamente essa limitação que os tribunais colocam. Olha só que interessante essa decisão. Direito civil, recurso especial, cobrança de aluguel, herdeiros, utilização exclusiva do imóvel, oposição necessária, termo inicial. Aquele que ocupa exclusivamente o imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Então, nessa hipótese, o termo inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição judicial ou extrajudicial dos demais herdeiros. Então, ela reconheceu esse recurso, ele foi provido, o recurso é lá do Rio de Janeiro, foi um recurso especial do Rio de Janeiro em 2007, tá? A terceira turma lá do STJ que julgou, na época, a Nancy Andrighi estava nessa terceira turma. Então, veja bem, está muito claro, olha, eu sou herdeira, só que quem se apoderou do imóvel do meu pai foi o meu irmão. Eu vou lá e me oponho a isso, uma vez que ele se apoderou do imóvel no sentido de locar o imóvel e receber o aluguel. Eu tenho direito a essa, ou de também ter a posse, também fazer a locação, ou então de receber uma parte desse valor, né? Se eu for, né? Se são só na sua fração de cota ideal, né? Da herança. Tá claro isso, gente? Sim, professora. Muito bom. Então, eu vou continuando. Bebi uma água aqui, já dá para continuar, tá? Pessoal, então, o próximo princípio. Esgotamos a questão da Saizine. Vamos falar dessa ultra vires hereditatis, né? O nome pode assustar, porém, é muito simples. Diz respeito ao quê? Além do conteúdo da herança, tá? Ou seja, a ideia que ela representa a possibilidade do herdeiro, com a aceitação pura e simples da herança,
possa ser obrigado a pagar suas dívidas e obrigações, não só com os bens do patrimônio do decujus, mas também com seus próprios bens, tá? Então, olha lá, este princípio, né, é que justamente isso não ocorra. Então, por isso que tem o ultra vires hereditários. Além do conteúdo da herança. O que a gente vai ver? Nós vamos ver o artigo 1792. Vamos lá. O que o artigo 1792 do Código fala? O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Então, no direito brasileiro, o herdeiro só responde intra, tá? Então, não se assustem, não está errado, não. O herdeiro só responde intra vires hereditários, né? Hereditatis. Então, por isso que a gente fala, lá no quadrinho está assim, o non ultra vires hereditatis, tá? Por quê? É o não prevalência do ultra vires hereditatis, e sim essa questão, né? O herdeiro só responde pelos bens que foram contraídos, dentro da força da herança. Não se confundindo, então, o patrimônio do falecido com o patrimônio do herdeiro, né? O patrimônio o patrimônio do herdeiro não pode ser utilizado para sanar, vamos dizer assim, uma dívida do patrimônio do falecido, né? Senão esse direito fundamental da herança cai por terra, né? Concordo? Bom, feito isso, falamos sobre a saisine, o ultra vires. Vamos agora falar, a gente precisa falar ainda sobre a função social da herança, sobre a questão da territorialidade, intertemporalidade e respeito à vontade manifestada. Vai ficando interessante porque a gente vai trabalhar aqui conteúdos que estão na lei e a gente vai ver algumas jurisprudências aqui, tá? Então, vamos lá. Princípio da função social da herança. O que é isso? Gente, ele é posto em menor medida do que no exercício do direito da propriedade, né? A herança também tem sua função social, né? A função social da herança, professor, é uma função social de redistribuição da riqueza do decujus, né? Não faz sentido você não redistribuir aquilo que o decujus, né? Por isso que a gente fala, que bobeira, acumular patrimônio, mas enfim, né? Se uma vez se acumulou, cada um tem um pensamento, mas cada um tem uma forma de vida, a realidade do brasileiro é outra, inclusive, mas é importante entender, assim, que para o direito, né, havendo herança, a ideia é justamente essa, que ela seja redistribuída. Para quem? Para os seus herdeiros. Então, prevalecendo o laço familiar, né, prevalecendo o direito de família e o sucessório, que estão entre, porque o nosso direito né, tradicional, nosso Estado brasileiro, né, tem essa base fundamental, que é preservar essa questão familiar, né. Bom, e agora, qual que é o próximo princípio? Territorialidade. Aqui é interessante porque a gente vai ver o texto de lei, 1784 do Código Civil, 85, desculpa. O que o 1785 menciona? A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do falecido. Já ouvi, vocês muito possivelmente já ouviram falar isso lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? O que prevalece? O domicílio. Em direito internacional, privado, a gente fala tal da lex domicili, né? É a lei do domicílio, que é uma regra, né? E que o direito da sucessão também incorporou. Então, o que é isso? É o princípio da territorialidade, é uma regra de direito material, que vai gerar reflexo, obviamente, no campo processual, né? Porque delimita a competência territorial em relação à questão sucessória, e ela é uma matéria já consolidada há muito tempo.
Ocorre que, na questão processual, pode gerar dúvida, né? Uma coisa é a lei material, a outra coisa é você ver lá, nos casos concretos, como que você atua. Então, a própria professora Giselda Hironaka coloca essa questão nos apresentando as saídas do próprio Código de Processo Civil. Então, ela coloca lá, olha, entendeu o legislador processual que não bastava indicar o local da abertura do inventário pelo último domicílio do falecido. Por quê? Poderia apresentar-se alguma de forma incerta. Poderia o falecido não ter domicílio, ou ainda ter mais do que um domicílio. Né? Isso pode mesmo acontecer, né? Por esse motivo, especificou a regra no que concerne ao local de abertura do inventário, fazendo incidir no local da situação dos bens, sempre que o domicílio for incerto. Então, tendo o domicílio incerto, vai aonde está no local da coisa, né, dos bens. Só que aí, outro problema seria criado quando os bens que compusessem a herança estivessem em vários locais, vários bens, vários locais diversos. Entendeu, então, o legislador não ser possível uma multiplicidade de inventário referente a uma mesma herança, né? Fazer um inventário em cada local onde está situado o bem. Seja esse bem imóvel indivisível, né? Então, o que ele fez? Deslocou essa competência jurisdicional para o local do óbito do decujus, né? Aonde ele morreu. Artigo 96, inciso 2 do CPC. Por fim, para a hipótese de uma pluralidade domiciliar, quando tem vários domicílios, permitiu a abertura do inventário em qualquer foro, né? Correspondente a um dos domicílios do finado aí, do morto, que é o artigo 94, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tá? Gente, isso também não há nenhuma diferença com o que prevê a lei de introdução às normas do direito brasileiro, está lá no artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que é domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza da situação dos bens. Parágrafo 1º, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Então, o que prevalece é a lei do decujus, né? O local de domicílio. A lei de domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder, né? A gente vai ver, já viu a questão, né, do herdeiro necessário e o facultativo, digamos assim, né? É assim mesmo que a doutrina trata, né? O necessário é o herdeiro legítimo, digamos, né? E aquele facultativo é que você pode ser herdeiro em relação a um testamento, né? Você pode ser um legatário de um testamento, beneficiário de um testamento, tá? Gente, feito então, vamos lá, vamos só retomar para a gente continuar aqui. Nós trabalhamos a SAIS como princípios específicos, tá? A SAISine, o non ultra vires hereditatis, a função social da herança, a territorialidade, que, anotem, isso é importante, está prevista lá no 1785 do Código Civil, né? É o artigo logo abaixo do 1784, que a gente discutiu já na nossa primeira aula, até exaustivamente. E agora, falta a gente falar um pouquinho sobre a intertemporalidade. Na verdade, eu acabei de descobrir um erro aqui, é o princípio da temporalidade. Ó, ninguém me falou, hein, que estava errado. Princípio da temporalidade. Não é temporalidade, tá?
Acho que é isso, tá? Vamos lá. O que significa esse princípio? Mais uma vez, legislação, artigo 1787 do Código Civil. Olha o que ele fala. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura da sucessão. Da abertura daquela, tá? Essa temática, ela é interessante, porque o próprio artigo 5º da Constituição já fala dessa questão da preservação, né? Que a lei não pode prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, tá? Então, assim, é preciso ter em mente que a lógica do sistema, essa de transferência patrimonial, que se deu depois da morte. Então, essa é a regra, tá? Então, quando houve a morte, é a lei vigente de quando houve o evento morte, tá? Que se considera. Bom, por fim, que está lá prevista, desculpa, né, só para a gente concluir aqui, que está prevista no 1787, né? Lei vigente ao tempo da abertura da sucessão, não tem saída. E agora, a gente vai falar sobre o último princípio, esse aqui do respeito à vontade manifestada, né? O que é isso, tá? O princípio do respeito à vontade manifestada é conhecida como esse favor testamente, tá? O que é isso, né? A gente sabe que nas sucessões existem duas formas de sucessão, ou melhor, três, né? Porque existe só a sucessão hereditária, existe a possibilidade da sucessão hereditária concomitante à sucessão testamentária. A gente vai ver que só pode ser objeto, lá no vídeo está muito claro isso, que só pode ser objeto de sucessão testamentária 50% da herança, né, porque os outros 50% eles estão preservados aos herdeiros necessários. Entretanto, esse herdeiro necessário, ele também pode ser beneficiado lá na disposição testamentária, né? Professora. Oi. Desculpa, só para a gente não deixar passar, a senhora falou do princípio da temporalidade, né? Isso. Anterior a esse, Mas também parece-me que tem o princípio da temporariedade também nas sucessões, não é isso? Tem esses dois princípios. Então, para a gente não confundir, o princípio da temporalidade fala quando duas pessoas falecem, morrem ao mesmo tempo, né? E a temporariedade parece que fala do tempo em si, né? Da lei vigente no tempo. É isso? Então, tá. Então, eu não estava errada quando eu coloquei temporariedade. E aí, essa questão ela fala do tempo, exatamente, da lei no tempo, né? Perfeito, e a temporalidade é quando morrem duas pessoas ao mesmo tempo. Da questão da comoriência, que a gente vai lá no direito de família vocês veem isso, e a gente vai ver como é que se dá essa questão da sucessão. Perfeito, muito obrigada. Tá vendo como a gente fica falando e a gente acaba se confundindo? Dispone, obrigado. Obrigada a você. Então, não preciso nem, vou até gravar aqui, porque depois, para corrigir, não deixar descorrigir. Bom, vamos lá. Vamos voltar para o princípio do respeito à vontade manifestada, tá? Que, na verdade, se relaciona com a questão da autonomia da vontade. Eu estava mencionando essa questão, aonde que eu vejo a vontade manifestada? No testamento, tá? O que a gente pode comentar sobre isso? Tá aqui, olha, com efeito, o sentido de admitir a produção de efeitos pós-morte em relação a determinado patrimônio está justamente no respeito à manifestação da declaração de vontade do seu titular originário. Então, porque você pode prever, né, no seu testamento,
é uma manifestação de vontade que você quer que, de repente, um bem específico seu vá para uma fundação específica, que é uma causa que você luta, acreditou, para quem tem patrimônio, né? Não é a realidade, né, da grande maioria da população, mas, né, é importante nós conhecermos as regras do direito em relação a isso, né? A própria lógica da disciplina do direito sucessório, em termos, né, de testamento, ela regula esses efeitos, né, para quando o titular do direito não estiver mais presente. Então, a ideia é que se respeite essa limitação de vontade, se respeite, olha, é o que eu ia falar, se respeite a manifestação de vontade, entretanto, a gente vai ver que existe uma limitação dessa manifestação de vontade, tá? E, inclusive, havendo, a limitação é o quê, né? É o 50%. Inclusive, havendo irregularidade testamentária, a gente vai ver, aí no caso a gente vai ver 3 julgados, né, são até um pouco antigos, mas eles especificam exatamente essa questão, para a gente ver como que se preserva, de fato, a vontade daquele que está testamentando, né? Então, porque, obviamente, que irregularidades são apontadas, obviamente que formalidades não cumpridas são apontadas como motivação de anulação desse negócio, né? E aí, o princípio que prevalece é preservar a manifestação de vontade daquele que testou, né, que fez o testamento, tá? Então, o que acontece? Eu coloquei 3 situações justamente que representam isso aqui, olha, tal princípio deve prevalecer, inclusive no caso de simples irregularidade testamentária, formal. Olha só o que aconteceu, lendo aqui o julgado, a gente consegue entender o que aconteceu e ver a posição aí do Tribunal Superior, do STJ, né? Olha só esse. Direito das sucessões, recurso especial, pacto antinupcial, separação de bens, morte do varão, vigência do novo Código Civil, ato jurídico perfeito, cônjuge sobrevivente, herdeiro necessário, interpretação sistemática. Então, já me chama a atenção aqui quando eu vejo, né, o acórdão, essa questão da interpretação sistemática. O pacto antinupcial, firmado sobre a égide do Código de 1916, constitui um ato jurídico perfeito, devendo ser respeitados os atos que o sucedem, sob pena de maltrato aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. Então, está falando assim, não, olha, o regime de casamento previsto lá no Código de 16, que possibilitava essa questão do pacto antinupcial, ela tem que ser levada em consideração, né, sob pena do quê? De eu matar a vontade do testador, que fez o pacto antinupcial, né, sob pena do princípio da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva cair por terra, né. Aí lá, número 2, por outro lado, ainda que afastada a discussão acerca do direito intertemporal e submetida à questão, a regulamentação do novo código, muito possivelmente, aí eu não sei porque eu não analisei o caso, tá, inteiro, mas muito possivelmente porque os que queriam a anulação do pacto antinupcial reclamaram, né, foram ao judiciário, se submeteram à apreciação do Poder Judiciário, argumentando, alegando o quê? A prevalência do Código Civil de 2002, né? Aí tá aqui, olha, quanto ao regulamento, prevalece a vontade do testador. Com efeito, a interpretação sistemática do Códex autoriza a conclusão no sentido de que o cônjuge sobrevivente, nas hipóteses de separação convencional de bens, não pode ser admitido como herdeiro necessário. Então, o que prevalece, né? Se alegou aqui irregularidade testamentária formal, entretanto, prevalece a vontade do testador, tá? Tanto é que o recurso foi conhecido, foi provido, isso veio lá do Rio de Janeiro, um recurso especial do Rio de Janeiro, e
é uma jurisprudência interessante aqui para a gente analisar essa questão do respeito à vontade manifestada, tá? Um outro caso, que está aqui, eu coloquei nessa observação 2, tá? Fala aqui, olha, situações de modificações supervenientes de situação de fato. Então, vamos ver esse julgado aqui, está na outra tela, né? O que fala? Legado, fiel cumprimento da cláusula testamentária. Artigo 1690 do Código Civil. Esse RESP aqui foi julgado lá do STJ, é de 92 esse julgamento, ou seja, o que me faz entender que esse artigo 1690 do Código Civil se refere ao Código Civil de 16, tá? Esse artigo aqui, ele já estaria lá do 1800 e pouco, a compatibilização sobre a vigência, sobre a égide do Código Civil atual, tá? Mas olha só, consistindo o legado em um determinado apartamento ou no dinheiro equivalente, a pretensão do legatário, nos termos do artigo 1690, é a entrega do imóvel ou de seu valor atualizado ao momento do cumprimento da disposição de última vontade. Postergada por anos a entrega do legado, a pesquisa do equivalente, através de reavaliações atualizadas, é exigível pelo legatário. Então, é possível, né, se exigir, olha só, qual que é a questão? Situações supervenientes, né, que ele demorou para entregar o bem, né, do objeto do testamento, é possível que aquele que vai receber se exija o quê? Uma renovação, uma atualização do dinheiro, né, uma atualização do determinado, uma verificação do apartamento, enfim, né, faz sentido. Por quê? Prevalece o quê? Qual que era a vontade do testador? A vontade do testador era que o legatário recebesse o quê? Né? Recebesse aquele apartamento, recebesse uma quantia específica em dinheiro, e aí demorou a situação a ser essa parte do testamento a ser cumprida, né? O legado ser entregue ao legatário, é possível que o legatário exija, né, que prevaleça lá a manifestação da vontade do testador, tá? Legado é o bem, ou o dinheiro, enfim, aquilo que o legatário, que é aquele que recebeu o testamento, né, foi beneficiado no testamento, recebe, né? Assim como o herdeiro recebe a herança, o legatário recebe o legado no caso do testamento, tá? Isso a gente vai ver também mais para frente especificar. E, por fim, a última situação é aqui, né? Se for possível verificar inequivocadamente qual era a intenção do testador, prevalece a manifestação de vontade. Vamos ver a situação. Tá aqui, olha. Testamento público. Vícios formais que não comprometem a rigidez do ato ou põem em dúvida a vontade da testadora. Nulidade afastada. Súmula 7 do STJ. Então, o que fala isso? Inciso 1. Inclina-se a jurisprudência do STJ pelo aproveitamento do testamento quando, não obstante a existência de certos vícios formais, a essência do ato se mantém íntegra, reconhecida pelo Tribunal Estadual, que é o soberano exame da prova, a fidelidade da manifestação da vontade da testadora, sua capacidade mental e livre expressão. Então, dá a entender que foi questionada a validade do testamento, no sentido da capacidade mental, da possibilidade de livre expressão da testadora,
e isso, né, foi levado para o tribunal. O tribunal é onde ele analisa a prova, vai, né, a vara e o tribunal. E aí, não conformado com a decisão, submeteram isso ao STJ, mencionando o seguinte, não, tem vício, isso compromete o ato, põe em dúvida. O que o STJ falou assim? Não, né? Esse tribunal não é o tribunal que reexamina a prova. Quem fez a prova foi vista lá no tribunal, e o tribunal decidiu como por válido, né? Por quê? Prevalece a manifestação da vontade da testadora, né? Por mais que haja erro, prevalece a manifestação da vontade dela, em detrimento de uma formalidade, de um vício formal. Tanto é que o recurso não foi reconhecido, não foi conhecido, tá? Também é antigo, de 2010, mas é interessante para vocês entenderem o quanto que se embasa, né? Quanto que a jurisprudência embasa, quanto esse princípio específico, de fato, acaba prevalecendo, né? Na alegação de algo que não seja válido, enfim, de vício, no caso aqui, de vício formal. Nesse sentido, gente, a próxima tela é um pouco do que eu imaginei da gente fazer na aula que vem, tá? Eu vou encerrar essa fala, então, no seguinte, vou até parar de compartilhar, vou voltar aqui para a gente fazer uma breve apanhado desse quadro. Então, assim, nós ficamos aqui, eu fiquei falando até agora sobre essa questão principiológica, mas que eu acho fundamental, porque a gente, inclusive, consegue vê-la na jurisprudência e nos faz ter um conhecimento dos princípios específicos do direito da associação, que é a nossa disciplina, tá? Eu imaginei, na verdade, fazer isso na aula de hoje, que seria a atividade da aula passada. Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês, assim, até que me perguntaram na aula da manhã, eu queria explicar para vocês que me foi passado que a gente tem que colocar no AVA atividade. Até eu coloquei em lugar errado, não sei se alguém viu na madrugada aí, mas eu coloquei em lugar errado e me atentaram isso hoje pela manhã, e eu retifiquei, arrumei. E eu combinei com a turma da manhã, e queria combinar isso com vocês também, que essa atividade é uma atividade que eu tenho que colocar, tá? Mas que eu não quero, assim, pode ser que a gente peça, que eu tenha que pedir para vocês entregarem, para a gente avaliar, mas eu não vou ser hipócrita aqui de falar assim, não, me entreguem a atividade porque eu vou ler tudo, vou corrigir tudo, porque não dá, é humanamente impossível, tá? Então, o que eu acho melhor a gente fazer? Se vocês perceberam que eu estou colocando lá no AVA, que eu ainda estou me adaptando, estou, né, interagindo, né, com o sistema, mas assim, na primeira semana, eu coloquei aquele teste lá sobre o direito de Saizine, tá? Que a gente já fez em aula, então vocês não precisam nem responder, tá? Eu nem coloquei data de entrega, nada. Na segunda semana, eu coloquei essa aula de hoje, eu coloquei esse quadrinho sobre os princípios, para discorrer sobre os princípios gerais e os princípios específicos, e no fim foi o que a gente fez na aula hoje. Para a aula da semana que vem, eu já coloquei na aula de hoje uma atividade que é o que nós vamos abordar na aula da semana que vem. Então, o que eu queria combinar com vocês? Eu vou adotar essa sistemática, que eu acho que ela é mais plausível. Como eu tenho que postar uma atividade, porque fala que o sistema pega, que aquelas coisas lá, que o pessoal lá do AVA fala que não, que tem que ter, tudo bem. Então, o que eu coloco na atividade é sempre o que eu vou discutir na aula seguinte, sem obrigatoriedade de vocês entregarem, porque, na verdade, é o que eu vou discutir na aula, tá? Que aí eu preparo a aula, inclusive me ajuda, porque já me dá o norte da aula, tá? Quando tiver que entregar, se tiver que entregar alguma atividade,
a gente combina previamente, né? Eu aviso quem não estava na aula, eu aviso o José Roberto, ele passa a se comunicar com vocês, ó, a professora falou que a atividade dessa semana vai ser para entregar, tal, tá? Porque eu acho que fica mais lógica essa sistemática, tá? Tanto é que, se vocês forem ver, a minha próxima tela, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar agora. É porque eu fechei o PowerPoint, mas eu vou aqui. A minha próxima tela, se vocês virem, ela vai falar da próxima aula, dos artigos que a gente vai debater, né? E aí eu já coloquei lá 1188, 1189, são algumas peculiaridades que a gente vai trabalhar, como a questão da interesse jurídico, se há sucessão de questão de interesse jurídico moral, né, do dano moral em ricochete. Eu acho interessante eu trazer esses assuntos aí, a questão da possibilidade de pessoa jurídica, é possível falar em sucessão de pessoa, no caso de pessoa jurídica, como é que o novo Código Civil, né, o Direito Civil Brasileiro hoje fala sobre a sucessão do companheiro, tá? Enfim, alguns temas polêmicos e depois temas específicos, né, administração da herança, aceitação e renúncia da herança, cessão de direitos hereditários, enfim, que está aqui o meu plano, né, que meu plano está todo aqui no caderno, né, que eu gosto de fazer. Então, a ideia, voltando aqui, a ideia é trabalhar sempre assim, né, é importante que vocês saibam, porque senão vocês vão ficar desesperados, vão olhar lá no sistema e falar assim, não, a professora colocou atividade, ela não falou nada, não. Na verdade, assim, tem atividade porque tem que colocar, mas ainda, né, se tiver atividade que vocês têm que entregar, aí a gente coloca em aula e avisa antecipadamente. É interessante que vocês olhem a atividade? Sim, é interessante. Por quê? Porque vocês já se preparam para a aula seguinte. Tanto é que já tem atividade na aula de hoje e para vocês já imaginarem o que vai ser discutido na aula seguinte. O que vocês acham? Tudo bem assim? O pessoal está em ritmo de sexta-feira. Tudo bem, tranquilo. Acho bom, hein? Bem, professor. Gente, o que eu tinha preparado para hoje era isso. Eu sei que a gente está bem cedo, assim, né, que a gente teria mais aula para correr, mas acho que a gente nem fez o intervalo, na verdade, mas também, não sei, né, não adianta eu querer correr mais do que isso, até porque vocês estão, né, na tocada da semana, tiveram aula a semana toda, enfim, não é porque é sexta-feira, é que, assim, o que eu preparei era isso, tá? Vocês têm dúvida, vocês querem comentar alguma coisa, vocês preferem encerrar, e aí eu encerro a gravação, depois coloco lá no AVA, né, quem não pôde assistir, assiste. Eu estou aqui à disposição, o que vocês falarem, né, eu aceito. Na minha parte está tudo certo, tranquilo, professora. Deu para acompanhar a aula, né? E vamos para a próxima, se Deus quiser. Aí, de antemão, eu já desejo um bom final de semana aí para todos, para a senhora. E vamos nessa. Também. Então, vamos lá. Deixa eu só interromper a gravação. Obrigada, bom final de semana.